Então, mais uma vez, gostaria de saudar a todos aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube da Comunidade Paz e Misericórdia e também pelo canal do YouTube da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, São Luís, Maranhão. Nós estamos dando continuidade a mais um encontro de formação, trabalhando a questão dos pecados capitais nesse tempo quaresmal. É bem verdade que nós já estamos entrando na Semana Santa e por isso queremos encerrar estudando os últimos 2 pecados capitais e a maneira de trabalhá-los, de combatê-los em nós, sempre lembrando que o nosso espírito aqui nessa formação nos dá a condição de conhecer como funciona o pecado, a doença espiritual, identificá-la em nós e fazer um trabalho, porque eu só posso trabalhar uma doença ou tratar uma doença a partir do momento que eu tomo consciência de como ela é, como ela existe, o mecanismo que ela tem, para poder aí combatê-la. E sempre também com a graça de Deus, nunca sozinho ou de uma maneira confiando apenas nas suas próprias forças. E é por isso que nós estamos estudando nesse tempo quaresmal e já entrando na Semana Santa, esta formação sobre os pecados capitais, chamados capitais porque são pecados cabeça que geram outros pecados. E dando continuidade, nós vamos ver agora o pecado da ira, da raiva, né? E também conhecido como pecado da cólera. Então, ele é importante porque ele é uma energia. Então, a gente não pode simplesmente querer eliminar algo, precisa trabalhar. Então, a cólera, ou seja, a raiva, é uma energia presente em nós. Se você simplesmente tira essa energia, você também não vai conseguir ter coragem para fazer as coisas, força para combater o mal. Então, os santos padres, os primeiros monges, padres do deserto, chamavam também a ira de o cão de guarda, né? Que está ali pronto para poder reagir contra alguém que tenta invadir a casa. Então, é mais um segredo que a gente aprende da teologia mística, espiritual, é que tudo aquilo que se refere aos pecados capitais, na realidade, eles, a princípio, antes da queda da humanidade, antes de nós decairmos, antes de nós perdermos a santidade originária que Deus nos deu, com que nós fomos criados, antes de nos desviarmos de Deus, na verdade, esses pecados capitais, eles funcionavam dentro de uma lógica de virtudes, de qualidades, de dons, de tendências humanas que nós tínhamos que nos faziam contemplar Deus, nos voltar para Deus, e que eram forças presentes em nós, não de uma maneira mística, força mesmo humana, né? Psicológica, afetiva. Deus nos capacitou uma série de, digamos assim, de qualidades e dons para buscá-lo. Só que entra o pecado e nós acabamos desvirtuando isto, né? E a ira, a raiva, é uma dessas capacidades, ou seja, ela é uma energia, nos dá força para combater o mal, só que com o pecado ela ficou desequilibrada. Nós criamos um desequilíbrio, né, a partir do pecado. Então, a ira, ela obedece uma capacidade de avaliar, né? Avaliar aquilo que é perigoso, aquilo que é nocivo,
aquilo que eu tenho que ter uma reação contra, né? Então a ira, ela deveria ter, se ela não tivesse sido desviada pelo pecado, essa característica. Mas como o pecado atingiu essa capacidade nossa, essa força que há em nós, acabou que a gente perdeu isso, essa capacidade de avaliar as situações. E o pior, ficamos cegos, né? Uma pessoa irada é uma pessoa que não mede palavras, não mede consequências, não mede até a própria força e capacidade de enfrentamento, né? Então, a pessoa irada, ela fica cega, não enxerga os argumentos, ela não consegue utilizar a razão. Você está dizendo para a pessoa, fulano não é assim, mas a pessoa está irada, ela não quer saber. Você está tentando explicar, olha, pera, calma. Não, ela não quer ter calma. Ou seja, a ira, né, essa força que tem dentro de nós, que poderia ser usada para o bem, no sentido de combate, combater o mal, de se defender, a ira, nos cega. Atingida pelo pecado, ela acaba tirando de nós a capacidade de racionalizar. Então, uma pessoa irada, e você já deve ter observado isso nas outras pessoas, até quem sabe em você, quando você fica com raiva, você deixa a raiva te dominar, e aí você acaba fazendo besteira, tomando decisões erradas, tomando atitudes erradas. Se você tivesse com a cabeça fria, você não agiria daquela maneira, né? Então, é preciso tomar cuidado com o pecado da ira. A gente pode fazer besteira e depois se arrepender e não vai ter mais jeito, né? Exemplo, você está numa discussão, no meio da discussão, você se irou, ficou cego com uma raiva, e aí dá vontade de matar o outro, e vai lá e mata, né? Isso aqui, Frei, você está exagerando. Tô não, discussão de trânsito. A gente tem as notícias aí. O cara ficou irado na discussão de trânsito. Ao invés de esfriar a cabeça, em vez de negociar, em vez de tentar se controlar, de dar a voz à razão, aí às vezes dentro do carro tinha uma arma, foi lá e descarregou a arma no outro. Estragou a sua vida, estragou a vida da outra pessoa por causa de uma discussão banal de trânsito, né? Então, isso pode entrar em outras situações, discussões familiares, desentendimento entre as pessoas, né? Ou então a pessoa irada com uma situação que lhe aconteceu vai lá e faz besteira. Então a ira, infelizmente, faz isso conosco, né? Ela obscurece a nossa capacidade de avaliar. E também a ira, ela pode ser fruto de ressentimento, ou seja, te fizeram alguma coisa e você não soube esfriar a cabeça, você não soube deixar para lá, você ficou ressentindo, né? Ressentimento, sentir novamente, lembrando, remoendo aquilo dentro de você, e aquilo foi crescendo, em vez de você cortar, isso aqui já faz parte até do tratamento, né? Se te fizeram alguma coisa, por mais que a pessoa esteja errada, por mais que a situação tenha sido injusta, já fez, passou, deixa para lá, vai para frente, não fica lembrando, porque se você fica ressentindo, você vai ter dificuldade de perdoar, você fica ressentindo, você vai ter dificuldade de ficar em paz, você fica ressentindo, aquilo vai te fazendo mal por dentro, a raiva vai aumentando, e assim que você encontra a pessoa, basta a pessoa olhar para ti, você já está voando em cima dela de raiva. Então, a ira, ela tem, digamos assim, como combustível, o ressentimento. Claro que aqui também a ira, ela é alimentada
por esse sentimento de ódio, né? Que está ligado, uma coisa está ligada com a outra. A pessoa que está ressentindo, ela está alimentando o ódio. E fatalmente vai ter a tendência a, alimentando o ódio, inclusive fazer mal para si mesma, porque isso vai perturbando a cabeça da pessoa, vai perturbando também a pessoa interiormente, né? Pensamento positivo, sentimento positivo. Pensamento negativo, sentimento negativo. Então faz mal. O ódio nos consome, né? A ira também, ela pode ser fruto de uma irritação. Tem coisas que nos irritam, todos nós, né? Eu mesmo estou falando isso aqui para vocês, eu tenho as coisas que me irritam. Então, se você deixa aquela coisa que te irrita, que você não gosta, que te incomoda, que você não aceita bem, aquela irritação, está fazendo algo, aconteceu um negócio bem ali que te irritou. A ira entra aí porque se você deixa aquilo que te irritou dominar você, dominar seus pensamentos, dominar suas ações e as suas atitudes, se você não deixa aquele momento de irritação para lá, esfria a cabeça, a partir dali você começa a se irar. Aí pronto, aí você começa a ter atitude grosseira, a ter atitude ignorante, a ter uma atitude agressiva, a deixar a ira tirar você da sua ação racional e consciente. Também a ira, ela tem como, vamos dizer assim, estímulo, ou eu acho que não é bem estímulo, é como fruto mesmo, a vingança. E veja que uma coisa está relacionada com a outra. Eu falei do ressentir. Você fica ressentindo porque alguém te fez o mal, porque alguém te olhou atravessado, porque alguém discutiu contigo e te prejudicou. Aí você fica lembrando, pensamento negativo, vai tendo sentimento negativo. E aí vai surgindo um desejo de pagar na mesma moeda o mal que foi feito, né? De vingar-se da pessoa. E aqui é uma coisa assim que é uma das piores coisas que a gente pode alimentar dentro de nós. Além de fazer mal, porque uma pessoa que alimenta sentimento de vingança, ela parou de viver a vida dela, ela está vivendo em função de atingir a outra pessoa. Tá gastando tempo e energia porque eu quero prejudicar o fulano, quer dizer, é uma maldade num outro nível que faz mal para nós anteriormente e nos tira da nossa própria vida. Em vez de você gastar a sua energia cuidando de si, cuidando das coisas que você ama, fazendo o bem, ou seja, sentimento de vingança é um negócio extremamente perigoso. Inclusive, uma coisa é você se deparar com uma situação, se irritar. Aí você vai lá, não consegue se controlar, vai e reage com raiva. Outra coisa é o sentimento de vingança, que é uma coisa que você elaborou, né? Você alimentou, você guardou, você quer dizer, existe mais culpa e o pecado é mais grave quando eu alimento vingança e tomo atitudes vingativas. Porque eu faço conscientemente, não é apenas uma reação a uma coisa que me incomodou. Bem, aqui, né, ao invés da terapia, né, dentro dessa questão da raiva, é importante a gente tomar consciência de que eu preciso me trabalhar. O início de uma terapia é essa. Admitir que você sofre de ira, de raiva e saber trabalhar-se. E o importante é não alimentar a raiva.
não alimentar a raiva do irmão, não alimentar pensamentos negativos, não ficar girando em torno do problema, porque isso fatalmente vai te fazer mal e vai fazer com que a ira aumente dentro de você. E quando a gente fala inclusive de perdão, né? Porque o perdão, ele é uma atitude. A pessoa pode até não merecer o perdão, não é uma questão de merecimento. Isso aqui eu estou falando de parte da terapia contra a ira e a raiva, mas é uma atitude porque eu decido ter atitudes de perdão com aquela pessoa que me ofendeu. A pessoa não merece, mas eu falo com ela. A pessoa não merece, mas eu rezo por ela. A pessoa não merece, mas eu ajudo ela. Isso é perdoar, mesmo que dentro de mim ainda tenha um sentimento ruim. Aí o processo de perdão vai acontecer a partir do momento que eu vou tomando atitudes de perdão, mesmo sem sentir o perdão. Frei, isso não é falsidade? Não, isso é sacrifício. Mais alto nível de amor, né? Um suportar o outro. Então, essa é uma maneira que faz bem para a gente, né? Você se liberta de um veneno dentro de você, chamado ira, né? Depois, a ira, ela pode também ser provocada por uma outra série de fatores. Por exemplo, ela está ligada aos pecados capitais da luxúria, ou seja, o sexo desregrado. Ela está ligada aos pecados capitais da gula, o prazer, né, o obter prazer na comida, mas aqui uma questão de fixada em endeusar os prazeres. Ela está ligada aos pecados capitais da avareza, ou seja, o apego a dinheiro ou a coisas. Como assim, Frei? Se você não consegue obter aquele prazer, aquela comida, daquele jeito que você gostaria, você fica com raiva. Se alguém te atrapalha a obter aquilo, você fica com raiva. Você não consegue ter aquele dinheiro, ou aqueles bens, ou aquele patrimônio, ou você perde aquele patrimônio, e você estava apegado àquilo, você fica com raiva, né? Também, a ira está ligada também ao pecado da vanglória, da glória vã, da glória dada a si mesmo. Ou seja, se você não consegue aquele sucesso, está ligada também ao orgulho, né? Se você não consegue aquele sucesso, se você não consegue digamos assim, aqueles aplausos, aí você fica com raiva, né? Ou então, se alguém, digamos assim, ofusca o teu sucesso, o teu brilho, novamente, raiva, ira. E se você não consegue aquele prazer sexual que estava querendo, ou não é do jeito que você quer, raiva, ira, né? Então, e mais ainda, se você não consegue um certo conforto, você estava pensando na sua cabeça, eu vou chegar, vou me acomodar assim, 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 assado. Aí chega lá, está tudo diferente, você não conseguiu adquirir aquele conforto que você estava esperando. Também, você se irrita, ira, né? São gatilhos para despertar a ira dentro de você. E aí é que tá, tem que saber se controlar, tem que saber contar até 10, tem que respirar fundo, tem que, o famoso deixar para lá, esfriar a cabeça, né? Então, a pessoa torna-se, dentro do pecado da ira, imprudente. Ela, como diz, fica cega. Aí ela olha aquele problema, ela se irrita com aquilo, ela se faz de vítima, ela se faz de ofendida, e às vezes ela pode até ter sido realmente ofendida, ela pode até ter sido vítima, mas o problema é que você superdimensiona a coisa, e aí pronto, aí parte para a briga, parte para a agressão, parte para a ignorância,
né? E isso não acaba sempre mal. A gente acaba afastando as pessoas, a gente acaba magoando as pessoas. Então, são coisas que é preciso que a gente se trabalhar, né? Porque isso nos consome e prejudica as nossas relações. Impede também a pessoa, como disse, de perdoar. Se você está o tempo inteiro alimentando raiva, como é que você vai perdoar? Então, a ira é uma das faculdades, digamos assim, mais difíceis de controlar. Ela é uma força que está em mim, ela deveria servir para minha, vamos dizer, autodefesa, para minha preservação, para eu reagir ao mal, mas eu acabo com ela afetada pelo pecado, utilizando dessa maneira desequilibrada. Eu já falei um pouco do remédio, e um dos outros remédios, além do perdão, que eu já comentei, além do esfriar a cabeça e deixar para lá, que eu já comentei, além do não alimentar pensamento negativo, mas se concentrar em coisas positivas, é a virtude da humildade. A humildade é aonde você, primeiro, reconhece que você é pecador, que você tem limites, que você falha, que você não é perfeito, que você depende de Deus, da graça de Deus. E assim como você é pecador e tem falhas, o irmão, a irmã que está te ofendendo também é pecador e tem falhas. Assim como você quer ser compreendido, acolhido na sua falha, o irmão, a irmã também precisa ser compreendido, acolhido na sua falha. A humildade serve nesse sentido, né? E fora que a ira, ela está ligada um pouquinho também com a arrogância, com o orgulho, né? Eu me senti ofendido, né? Eu estou cheio de razão. Então, eu quero a minha dignidade foi arranhada, eu quero que isso seja reparado. Aí se ira e já quer resolver a coisa na porrada, né? Então, e hoje, inclusive, um fenômeno muito presente é a intolerância, né? E a gente se torna intolerante, não consegue conviver com a pessoa que é diferente, que pensa diferente, não consegue esfriar a cabeça, né? Então, isso aqui, por isso tem que ter humildade, né? Uma pessoa orgulhosa demais também vai irar-se muito, porque o orgulho está falando ali, eu não quero dar o braço a torcer, né? E aqui eu lembrei, inclusive, de uma questão que está muito em voga hoje, que isso também se discute, né? A questão do bullying, né? Olha, eu já falei isso, não é segredo, né? E nem estou me promovendo, é só para você saber a que geração eu pertenço. Eu tenho 48 anos. Então eu sou de uma geração que na escola os meninos zoavam um com o outro, mangava, brigava, botava apelido, né? E você tinha que aguentar, né? A gente brigava na escola, né? Gente, eu não estou aqui também defendendo que na escola as pessoas devam brigar, os alunos devam brigar uns com os outros. E nem estou defendendo aqui que bullying é uma coisa legal, não é. Mas tem coisas que a gente está tornando a geração que veio depois da nossa, a geração que veio depois da década de 70, 80 e 90, nós estamos mimando demais. Então, é uma geração que parece, inclusive tem uma classificação moderna que chama de geração floco de neve. Fácil derrete, muito sensível. Então o cara não pode olhar de cara feia, ele fez bullying, né? O cara não pode chamar o apelido do outro, não, isso é um desrespeito. Olha, a gente tem que aprender a suportar as coisas, tem que aprender a levar na brincadeira, tem que aprender a não se irritar com tudo, a não levar tudo a ferro e a fogo, a se ofender com tudo. Então nós temos uma geração aí, infelizmente também a minha geração, gente com 40 e poucos anos, também está nessa. Está nessa de, infelizmente, viver um processo
em que a gente se ofende por qualquer coisa e já quer tirar satisfação de tudo, né? Eu enxergo só os meus direitos e esqueço também dos meus deveres. E por isso se torna agressivo, né? Se alguma coisa me contrariar, eu já quero resolver na briga, eu já quero resolver na base da discussão, da gritaria, às vezes até da violência. Então, é uma coisa que a minha geração, que já tem esses sinais, e as gerações que estão vindo depois da minha, a gente precisa começar a pensar um pouco disso. Mimar demais, proteger demais, se ofender com tudo, não saber lidar com o momento de conflito, com as frustrações da vida, isso vai gerando pessoas que muito hipersensíveis. E isso vai aumentando o grau de intolerância, de conflito, de raiva, de ódio no nosso meio. Então nós precisamos, como sociedade, inclusive, fazer uma discussão sobre isso, né? Claro que eu aqui não estou defendendo que o bullying seja uma coisa boa, não é. Mas as pessoas da minha geração, por exemplo, nossa, quantos apelidos me deram na rua de casa e também na escola. Tinha uma turminha lá, inclusive na minha época, que me perseguia, que não ia com a minha cara. Mas, olha, eu nunca fui o bebê chorão que ia lá para a mamãe e dizia: fulano me apelidou. Não, eu tinha que aguentar, né? Vamos lá. Claro que de vez em quando a coisa era mais séria, tinha ali os professores para intervir, né? Havia ali os inspetores do colégio para poder, digamos assim, arbitrar a coisa, né? Mas eu penso que a gente tem que tomar cuidado, porque uma superproteção, fazer todas as vontades, satisfazer todos os caprichos, e mimar demais, proteger demais, e torna essas pessoas, nós vamos criando gerações de pessoas hipersensíveis. E qual é o problema? Serem intolerantes com quem pensa diferente, ou até com quem é diferente, pessoas que se irritam por qualquer coisa, que fazem confusão por tudo, que não sabem se controlar, que não sabem lidar com aquilo que dá errado, com as frustrações e com os rivais. Então nós temos que pensar isso, sabe? O pecado capital da ira, e ele é muito perigoso. Nós podemos nos matar uns aos outros por coisas banais, que quando eu deveria aprender a me controlar, isso já lá desde criança. Deixa eu expor um pouquinho aqui da minha história, não porque eu seja referencial, é que eu só posso falar da minha vida, não da vida dos outros, senão vira fofoca, né? Se eu falar da vida dos outros. E eu não sou referencial para ninguém, só estou lembrando um fato. Eu lembro que a minha mãe, sabendo que eu tenho um temperamento forte desde criança, a minha mãe me irritava só para eu aprender a me controlar. Tinha uma música que eu não gostava, ela começava a cantarolar. E eu ficava lá brabo, batendo o pé, reclamando para ela, e ela cantava mais ainda. Entendeu? E por que ela fazia isso? Para me ensinar a me controlar, para me ensinar diante de situações de tensão, ter autodomínio, não me irritar e aprender a esfriar a cabeça e deixar para lá, né? Então, claro que não estou falando aqui para você submeter a nova geração a testes. Eu só estou falando para a gente saber ir educando de uma maneira em que a gente ensina as pessoas a serem tolerantes, pacientes, a esfriar a cabeça
e a não ter logo reações tempestuosas diante daquilo que nos desagrada, nos contraria ou nos irrita, né? Então é importante ter esse cuidado, essa consciência. Nós estamos falando ainda do remédio contra a ira. Ficou uma cacofonia, né? Contra a ira, né? De traíra, não. O remédio espiritual para combater o pecado da ira, né? Então, São Macário, ele é um desses monges, desses padres do deserto, da patrística, que nós já falamos nas outras formações. Se você quiser, você pode ir no canal do YouTube da Comunidade Paz e Misericórdia, da Paróquia Perpétuo Socorro, e resgatar as outras formações que eu falo nos outros vídeos sobre os padres do deserto e a patrística. Então, São Macário, que faz parte dessa geração de padres, ele fala que os demônios são meus médicos. Como assim, Frei? Que conversa é essa? O demônio é uma coisa ruim. Mas o demônio, eu acho que até por isso que em algumas situações Deus permite que nós sejamos tentados. Deus não manda tentação, mas Ele permite que o demônio nos tente. Exatamente para nos trabalhar, exatamente para treinar em nós a fidelidade, a perseverança, exatamente para treinar em nós, inclusive, o ponto positivo da raiva, da ira, no sentido de saber se defender, de saber dizer não, de livremente optar por Deus e não pela tentação, né? Fazer uma escolha consciente. Então, muitas vezes o demônio, segundo São Macário, ele é nosso médico, porque quando ele nos tenta, no sentido, por exemplo, do pecado da ira, ele faz com que eu e você vejamos a nossa miséria. Fica exposto que naquele campo ali eu não estou bem. Eu percebo que ali existe um desequilíbrio. Então, por isso, os demônios são nossos médicos, porque quando eles nos tentam, e nós caímos, nós percebemos, isso aqui é uma falha, isso aqui é um erro, isso aqui é uma fraqueza, isso aqui eu preciso melhorar, nisso aqui eu preciso me corrigir, nisso eu preciso superar esse problema bem aqui. Mas veja bem, não estou chamando tentação de positiva e nem cair no pecado de positivo. Se você puder fugir da tentação e evitar o pecado, evite, né? A gente só está aqui dentro de uma reflexão teológica, espiritual, mostrando que existem essas nuances, né? Também, dentro do remédio contra a ira, a questão do silêncio para dominar a ira, né? Às vezes, aquilo ali te irritou, silencia. Fica na tua, fica calado. Deixa a raiva passar, deixa a poeira baixar. E até porque, quando você silencia, está com raiva, mas silenciou, você está ouvindo os argumentos da pessoa. E quem sabe ali naqueles argumentos, você vai perceber que você não está 100% certo. Ou mesmo que você esteja 100% certo dentro da situação, você vai perceber que não adianta agir com ignorância. Então, às vezes, parar para ouvir, silenciar, não reagir de bate-pronto é a melhor coisa. É por isso que, às vezes, as redes sociais, elas são perigosas também. Essas mensagens instantâneas que a gente já recebe de imediato. Porque a gente não silencia. A mensagem caiu ali, eu não gostei dela, de bate-pronto eu já respondo, né? Então, não dá tempo de você silenciar, você pensar 2 vezes sobre aquela mensagem, você ver, analisar aquilo dentro de você e depois para elaborar uma resposta. Qual é o problema das pessoas nas redes sociais? O outro jogou a mensagem para provocar, eu engulo a provocação e ao invés de silenciar, eu já respondo de imediato, já respondo com o fígado, como diz o pessoal, com a raiva que está dentro de mim. Aí já falo besteira. Quem conhece, manda mensagens para mim, né? Essas pessoas vão identificar isso, quem ouvir esse vídeo. Sabe que eu não respondo mensagem de WhatsApp assim que me mandam. Essa pessoa me manda
vídeos também, às vezes eu vou responder só no outro dia. Por quê? Eu estou interiorizando aquilo que me mandaram. Eu estou elaborando a resposta que eu vou dar, né? Porque aquilo que eu faço de imediato, de bate pronto, pode ser conduzido pelo sentimento de irritação, né? Bem, o que é que vence o problema da ira? A caridade, o amor, né? Rezar pelos inimigos. Então, se tem alguém que você não gosta, reza por essa pessoa. Ah, Frei, é difícil. Sim, eu não estou falando que é fácil. Eu estou falando que vai ajudar você a vencer a ira e já é um processo de perdão, rezar pelos inimigos. É por isso que Jesus fala no Evangelho, rezar pelos inimigos. Não alimentar pensamentos de irritação, foi aquilo que eu disse para você, se concentre em outra coisa. Está irritado, vai ouvir uma música animada. Está irritado, vai ver um filme de comédia. Está irritado, vai rezar e se concentrar teu pensamento em outra coisa, vai ler um bom livro. Vai louvar a Deus, mas não vai ficar alimentando a irritação, porque ela só vai piorar e não vai resolver nada. Saber receber a correção, porque a gente não sabe ser corrigido. Claro que dói quando alguém te corrige de um erro. Claro que a gente se irrita, no nosso orgulho, a gente se sente humilhado. Mas é importante a gente aprender a ser corrigido. Eu e você não sabemos tudo. Não somos mestres em tudo. Aliás, poucos de nós são mestres. E até os mestres, com certeza, por conta do mestrado que fizeram, têm consciência de que eles não são os sabidões, os donos da verdade. Então, é importante a gente aprender que a correção, a orientação, faz parte da vida, né? Eu quantas vezes fui corrigido pelas pessoas e toda vez que eu fui corrigido doeu, mas depois aquilo se tornou um bom fruto. Eu aprendi com aquela correção. Às vezes tem correções que são injustas, aí a gente vai aprender a separar o joio do trigo. Por isso, saber ser corrigido também implica nesse saber ouvir e silenciar, para você avaliar aonde a pessoa está certa e aonde pode existir algum exagero, né? E mesmo que haja exagero, onde tem fumaça tem fogo. A pessoa pode ter falado uma coisa de uma maneira exagerada na correção com você, mas certamente algum fundo de verdade pode ter ali. A gente tem que saber filtrar. Também cultivar a mansidão pela oração. Os santos padres, os padres do deserto, né? Os primeiros monges nos ensinam isso, né? A oração. Por isso a prática da oração, além de ser comunhão com Deus, além de ser amizade com Deus, além de abrir o nosso coração para Deus, ela nos ajuda a trabalhar em nós a mansidão. E claro, aquilo que eu já disse para você, já falei do perdão, e o perdão não é um sentimento, é uma atitude. Perdoar, doar-se de novo. Claro que você não vai se tornar amigo do peito da pessoa, de forma alguma. Você vai, como é que eu posso dizer, fazer a política da boa vizinhança. Bom dia, boa tarde, boa noite, oi, como vai, tudo bem? Está precisando, eu te ajudo. Já é uma maneira de perdoar, mesmo que a pessoa não mereça, entende? Então, aí depois o sentimento que está ruim dentro de você, com as atitudes de perdão que você está tomando, você vai mudando. E você não precisa virar confidente da pessoa, amiguinho do peito para estar andando para cima e para baixo. O perdão não significa isso, né? Então aqui a gente fecha o pecado da ira. Vamos tentar aqui falar do orgulho, da vaidade, da vanglória, ainda no tempo que nos resta nessa formação. Eu achei que eu ia conseguir falar em 1 hora, fechar, já estamos quase fechando o tempo de 1 hora e agora que eu vou para o orgulho, né? Então vamos lá. O 7º pecado capital, o orgulho, também está ligado à vaidade e à vanglória, né? O orgulho gera vaidade e gera vanglória, né? Então, o que é a vanglória? A glória vã, a glória dada a si mesmo. Eu roubo a glória de Deus e me coloco no centro, né?
Isso está ligado ao orgulho, também como está ligado à vaidade, quer dizer, aquela presunção. A pessoa orgulhosa, ela é presunçosa, ela se julga mais do que ela é. Ela tem uma ilusão sobre si mesma. Ela se coloca no pedestal e se acha o máximo, e às vezes não é. Então, aliás, a maioria de nós não é o máximo. Não estou querendo jogar ninguém para baixo, mas a gente também não pode se auto-exaltar sem reconhecer que também nós temos erros, falhas, limites, misérias, fraquezas, contradições. Então, o presunçoso não percebe isso. Ele se acha o tal, o cara, né? Então, a pessoa que está doente pelo orgulho, a vaidade, a vanglória, ela tem a tendência a se enaltecer e viver dentro dessa glória vazia, a vanglória, né? Essa glória dada a si mesmo, que não leva a lugar nenhum e rouba a glória de Deus. O orgulho, ele nos leva a querer ser o centro das atenções. Deixa eu dizer, ninguém é o centro das atenções. O centro das atenções deveria ser Deus. O centro das atenções deveria ser o próximo, não porque ele é merecedor de ser o centro das atenções, uma questão de caridade, de amor fraterno, né? O orgulhoso, ele não enxerga o que ele é, aquilo que eu estava dizendo para você. O cara está cheio de defeito, mas ele, como ele tem a presunção de se achar o bom, o tal, o gostosão, então ele é cego. Todo mundo está percebendo e o cara está na ilusão de que ele está abafando, né? O cara, não sei se tem feminino, a cara, né? Está abafando, né? E a vaidade, né? Ela acaba sendo também, dentro do orgulho, da vanglória, uma vaidade material, os bens que eu tenho, olha o que eu conquistei, olha como eu adquiri isto aqui, aí tenho orgulho, né? Ou seja, uma vaidade de se colocar no alto por causa das coisas que conquistou, o que fez, o que está fazendo. Eu não estou querendo tirar o mérito, né? Se você tem dons, se você tem capacidades e desenvolve isso bem, e isso produz bons frutos, ótimo, Deus seja louvado. É preciso ser feliz, alegre com esses dons, com aquilo que você produziu, do ponto de vista material, inclusive. Mas o problema aqui é nós, mais uma vez, cairmos na vanglória, né? A vaidade no sentido de que eu esqueço que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu sou capaz de produzir e fazer, Deus me capacitou. Então, em última análise, eu só fiz porque Deus me deu condição de fazer, né? É até a lógica do dízimo, né? O dízimo a gente devolve porque Deus me concedeu a graça de desenvolver e eu reconhecendo que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu sou capaz de fazer foi Deus que me deu, eu devolvo o dízimo em sinal de gratidão, de louvor, de agradecimento. Então, o problema da vaidade material, né? Depois tem a vaidade da aparência, né? Também é orgulho, né? Ou seja, a pessoa vaidosa da sua aparência, do seu físico, do seu rosto, então da sua beleza. Quer dizer, isso também pode fazer as pessoas se perderem, né? Você acaba menosprezando também os outros, acaba se colocando acima. E aprender a louvar a Deus por isso, né? Pela uma outra tipo de vaidade, de orgulho, é a vaidade espiritual. Olha, tem vaidade espiritual, tem orgulho espiritual. Eu rezei 1000 ave-marias, aí se enche. Eu sou o santo. Olha como eu sou bom. Eu sou melhor do que fulano que não reza nada. Ai, eu fiz a novena não sei das quantas. Olha como eu sou fiel. Olha, eu cumpro direitinho os meus deveres de cristão. Olha como eu pratico tudo bonitinho. Ou seja, a vaidade espiritual torna a pessoa
legalista, cumpridora de deveres, mecanicista, faz de uma maneira mecânica as coisas, porque tem que cumprir os deveres, ritualistas, tem que cumprir o rito direitinho. Aí quando eu cumpro isso, que também são coisas exteriores, aí eu me encho, eu acho que, olha como eu sou santo porque eu estou fazendo esse esforço. Olha, Deus, como eu sou uma pessoa boa porque eu fiz tudo isso aqui. Quer dizer, caiu no orgulho. E, inclusive, Satanás, ele estimula as pessoas, inclusive São João da Cruz que diz isso, viu? No seu livro, capítulo 2 do livro A Noite Escura. O demônio estimula nas pessoas uma vaidade espiritual, no sentido de fazer a pessoa radical demais, fanática demais, exagerada demais, cheia de si, colocando fé nas coisas exteriores, nas práticas exteriores, que a pessoa também aí fica cega. Não, também se torna uma pessoa presunçosa, confiando nas próprias forças e até inclusive disfarçando as suas falhas nessa aparência de alguém penitente, que faz 1000 Ave-Marias, nada contra as 1000 Ave-Marias, né? Que acorda de madrugada para rezar, que reza o rosário. Olha, você pode rezar um rosário e esse rosário não servir. Que isso, Frei? Porque se você rezar com vaidade, com orgulho, e esse rosário não ajudar na tua conversão interior, não serviu. Quando você pode pegar um terço bem meditado, rezado devagar, meditando os mistérios, comparando isso com a sua vida, colocando as intenções, querendo estar em comunhão com Deus, isso pode produzir um fruto de conversão em você maravilhoso, uma comunhão com Deus muito abençoada. Então, cuidado, né? O orgulho espiritual, né? De querer ser santo da noite para o dia, de não se reconhecer pecador, dependente da graça de Deus. Então, a pessoa, no orgulho, ela quer ser amada pelo que ela faz, pelo que ela tem. Ela acaba não, e ela acha que ela não é amada pelo que ela é. Então o orgulhoso, ele acaba não mostrando quem ele é. Ele se esconde na capa dos bens materiais, na capa de uma beleza exterior, na capa de uma espiritualidade cheia de práticas para realizar. Isso é complicado. Mas cuidado com isso, né? É por isso que Jesus falava contra os fariseus, os saduceus e os doutores da lei. Orgulhosos do ritualismo, dos 613 preceitos que eles criaram além da lei de Deus, e eles, inclusive, nem conseguiam praticar todos esses 613 preceitos, é coisa demais, né? Então, cheios de si. Então, muitas vezes, uma vivência de fé exagerada é uma pessoa que está cheia de si e sou eu que estou no centro, não é Deus. É o que eu faço, né? Então, é para minha autossatisfação. Então, a pessoa acaba também não sendo amada pelo que ela é. Ela quer ser amada pelo que ela faz, né? E por aquilo que ela aparenta, né? Pelo que ela aparenta ser. E às vezes aquilo que eu aparento não é plenamente o que eu sou, né? Muito embora a gente deva valorizar aquilo que as pessoas fazem. Não estou também desmerecendo isso, né? Então, gente, Deus nos criou para participar da sua glória. Lembra que eu falei no início desse vídeo que muitas vezes o pecado capital era uma coisa boa que a gente tinha e depois foi desvirtuada? Pois é, a vanglória, o orgulho, a vaidade vem daí, ou seja, eu fui criado para participar da glória de Deus. O pecado entrou, eu me tornei egoísta, egocêntrico, por causa do pecado, eu quis me tornar um pequeno Deus, e aquilo que eu fui criado para participar da glória, agora eu quero a glória para mim. Orgulho, né? Eu tiro a glória de Deus, então vai lá para mim. Ou seja, eu fui criado para a glória, não para mim individualmente, eu fui criado para a glória em Deus.
Mas com o pecado, eu corto aqui mais ou menos a relação com Deus, mesmo crendo nele, mesmo falando dele, e agora eu quero ser o centro das atenções. Então, nós distorcemos a finalidade que nós fomos criados de participar da glória. Isso se torna pecado do orgulho. Então, a pessoa vaidosa, ela não quer, inclusive, concorrência, né? Quer que só ela seja vista, né? E ela acaba também não sendo vista como ela é, porque ela está sempre querendo aparentar para o outro uma coisa que ela não é, né? E cria até uma paranoia. Então você fica se importando com o que pensam de você, o que falam de você. Se alguém fez uma crítica, você entra em crise. Você não consegue lidar com uma crítica que é feita para você. Você não consegue lidar com um erro que você cometeu. Então o erro é sempre dos outros, o erro não foi meu. Por quê? Porque eu não quero que seja arranhada a minha imagem. A vaidade, o orgulho, a vanglória. Então, se você também entra num ambiente, tem alguém rindo, pessoa orgulhosa, vaidosa, já acha que estão rindo de mim, estão falando de mim. Quer dizer, a pessoa se acha o centro das atenções, né? E por isso também o orgulhoso se ofende facilmente. Acha que todos estão contra ele, né? Aqui você vê que um pecado cruza com o outro, né? A pessoa orgulhosa, ela vai sofrer também de ira, porque ela vai irar-se quando a sua imagem ou aquilo que pensam dela deu errado, não saiu como ela queria, né? Vai se ofender facilmente, né? Porque eu sou o fulano dos Anzóis Pereira. Você sabe quem você está falando? Bate no peito, famosa carteirada, entendeu? Pessoa orgulhosa, cheia de si, não enxerga as coisas, a realidade ao seu redor e muitas vezes dá a carteirada. Você sabe com quem você está falando? Né? Isso vem do pecado do orgulho. Então, pessoa que sofre do pecado capital do orgulho, e veja bem, deixa eu chocar você, todos nós sofremos. Todos nós, do maior ao menor. Agora, depende muito, isso vai ter um grau de intensidade, isso vai variar de pessoa para pessoa. E algumas vão estar conscientes disso, vão estar se trabalhando. Outras vão estar, têm isto, mas tem outras qualidades que compensam, né? E aí a coisa tende a não ser tão grave. E tem aqueles que estão super dominados pelo orgulho, que, assim, é a arrogância em pessoa, né? Então, a pessoa orgulhosa, ela parece também audaciosa. Como aquele orgulho ela tem ali, ela já quer, vamos lá, resolver. Falta pensar duas vezes. Eu é que resolvo. Nem sempre. Às vezes é bom recorrer à ajuda de alguém, né? Do ponto de vista devocional, como a gente já estava falando, a pessoa fica no centro, ela se coloca no lugar de Deus. Então, parece que aquela pessoa hiper, mega devota, né? De joelho, de cabecinha torta, cheia de trejeitos, né? Cheia de ritualismos, cheia de práticas de fé. Na realidade, ela pensa que é Deus que está no centro, mas na realidade é ela própria. Ela está olhando mais para si do que para Deus. Até porque Jesus falou, eu quero a misericórdia, não o sacrifício. Até porque Jesus disse também no Evangelho para os fariseus, vocês se preocupam com o mosquito, filtram o mosquito e deixam passar o camelo. Cheio de detalhezinho, cheio de coisinha, cheio de regrinha, cheio de legalismo. Uma fé muito legalista, muito cheia de regrinha, de norminha, ela tende a servir ao orgulho e ela tende a servir o que mais eu posso dizer, ao ódio, à raiva, porque quando a regra não é cumprida, eu começo a odiar. Tudo isso é fruto do pecado do orgulho.
Então, a pessoa orgulhosa tem atitude de superioridade, e às vezes ela não é superior, ela é igual. É diferente nas qualidades e características pessoais, mas em termos de capacidades humanas ou qualidades humanas, ou, digamos assim, diante de Deus, somos iguais, né? Ninguém é superior a ninguém. Quando erra, o orgulhoso põe a culpa nos outros, porque não quer a sua imagem arranhada. Tem dificuldade de reconhecer os erros e também de pedir perdão. Por isso o orgulhoso, ele causa problema nas suas relações. A culpa é sempre dos outros, e por isso também, e mesmo que ele tenha culpa, ele não pede perdão. Mas pedir perdão é sinal de maturidade. Então, o orgulhoso que não pede perdão é imaturo, né? Aliás, só por ser orgulhoso e não pedir perdão, aí já está o sinal da imaturidade. Não aceita críticas, já falei disso. Absolutiza suas opiniões e é agressivo. Geralmente, olha o pecado da ira aqui, né? Eu é que estou certo, acabou. Se o orgulho cega e também ainda faz ficar com raiva de quem, como é que eu posso dizer, se opõe à sua opinião, não concorda, né? Discorda, né? O orgulhoso só vê os seus direitos, não percebe que ele tem deveres a cumprir e não percebe também que os outros têm direitos. Só sabe criticar os outros, põe defeito em tudo na vida dos outros. O orgulhoso tem a tendência a ser ciumento e invejoso, porque ele não quer que outro brilhe como ele brilhe, né? Então, só por isso põe defeito nos outros. Gosta de cargos e funções. O orgulhoso quer ser o coordenador dos Anzóis Pereira, né? Ele quer ser o cara, né? Então, gosta de cargos e funções. Não porque ele entenda o cargo e a função para servir, é porque ele olha para o cargo e função como se ele estivesse num pedestal, né? Olhem para mim, eu sou o chefe aqui, eu é que mando, entendeu? O orgulhoso tem a tendência a ser uma pessoa irônica, a ironizar, desfazer dos outros. Tem a tendência a ser autossuficiente, não quer depender de nada nem de ninguém, às vezes até nem de Deus. Acha que sabe tudo e ninguém sabe tudo, então o orgulhoso peca por presunção, novamente aqui, e se equivoca várias vezes, porque na presunção de achar que sabe tudo, quebra a cara e acaba tendo opiniões e reações que não condizem com a verdade, com a realidade. Não sabe tudo. Ninguém sabe tudo, né? E não aceita a orientação e a correção, o orgulhoso, né? Além de se irritar, olha o pecado da ira aparecendo aqui, como ele acha que sabe tudo, ele não quer ser corrigido, né? Acha que os outros são rivais. Por quê? Porque o outro pode apagar o meu brilho, né? Então, São João Clímaco diz que o orgulhoso é um pobre que se acha rico. São João Clímaco é demais. E de fato é isso mesmo. Nós somos pobres diante de Deus. São Paulo fala disso. Jesus foi o rico que se fez pobre, ou seja, rico que é Deus, que assumiu a nossa condição humana, que é a pobreza humana, afetada pelo pecado. Então, olha São João Clímaco. O orgulhoso é um pobre que se acha rico. É um pecador que se acha santo. Então, ele erra achando que suas trevas são luz, diz São João Clímaco, né? Então, qual é o remédio? E a gente vai passar por esse remédio aqui rapidinho. Nosso tempo já está chegando ao final, né, dessa formação. Qual é o remédio? Primeiro, recordar a morte. Credo, Frei, para eu ficar pensando na morte? Não. É recordar a morte no sentido de você saber que tudo passa. A vida é breve. Então, aproveite ela para fazer o bem. Aproveite a vida para fazer amizades, para ser justo, honesto, íntegro, para reconhecer os seus erros e amadurecer. Ou seja, a vida é breve. Para que eu vou ficar teimando nos meus orgulhos, vaidades? Tudo passa, inclusive, principalmente eu, né? Então, assim, dar glória a Deus, ou seja, rezar. Dar glória a Deus é ter vida de oração.
né? Então a oração ajuda também a libertar-se do pecado do orgulho. Mas veja bem, não é aquela oração que eu rezei 1000 Ave-Marias, olha como eu sou santo. Não. A oração que dá glória a Deus, que eu saio do centro, coloco Deus no centro e quero a oração para ter comunhão com Deus. Não é uma oração para eu manipular Deus, a vontade dele, que isso não acontece, impossível. Não é uma oração que eu quero fazer troca com Deus, não. Eu quero estar na presença de Deus. E por isso eu quero dar glória a Ele. Eu quero uma amizade com Ele. Isso ajuda a vencer o orgulho. Colocar-se no escondido, não querer aparecer, né? Então, isso combate. O orgulhoso tem a tendência a subir no pedestal e dizer: ei, me notem, olha como eu sou bom. Quer dizer, a pessoa humilde, que é mais uma maneira de combater o orgulho, é aquela que não quer aparecer tanto. É verdade que vai ter algumas situações que você vai precisar se posicionar, dar sua opinião. Se você coordena algo, vai ter que estar lá à frente. Mas não queira estar mais do que o necessário, né? Você não precisa estar toda hora aparecendo. São João Clímaco fala que também o orgulhoso tem que controlar a língua. Por quê? Cheio de arrogância, cheio de presunção, se acha melhor que os outros, acaba falando besteira. Então, às vezes é melhor silenciar, tá? Reconhecer seus erros também ajuda a vencer o pecado do orgulho. Claro, reconhecer o erro, pede perdão, né? Sinal de maturidade. Suportar as humilhações em silêncio. Então, às vezes, aquela humilhação, claro que toda humilhação é ruim, mas se você quer trabalhar em si o orgulho, silencia, né? Confiar em Deus mais do que em você, ou seja, no seu esforço, na sua capacidade, depender de Deus, né? Tomar consciência de que nós somos amados, ou seja, o amor de Deus é que é o centro de tudo e que tudo transforma. Então o orgulhoso, porque no fundo também o orgulhoso está querendo ser amado. Ele quer mostrar toda essa coisa para os outros de que ele é o tal, para dizer: me amem, olhem para mim. É pura carência. Então tomar consciência de que eu sou amado, né? Fazer boas amizades também, né? Cultivar o amor na família, isso ajuda a vencer o orgulho. Deus é que me salva, não são os meus méritos. Não é porque eu rezei 1000 Ave-Marias que eu vou me salvar. Aquelas 1000 Ave-Marias têm que me colocar em comunhão com Deus. Essa comunhão com Deus feita através das 1000 Ave-Marias tem que fazer eu repensar a minha vida. Esse repensar a vida me faz mudar de atitude. Esse mudar de atitude faz eu me converter. E essa conversão, Deus vai me santificando. Isso é saber que é Deus quem salva, não sou eu com meus méritos. Eu posso fazer 1 milhão de tarefas para Deus. Se eu não fizer por amor, para corresponder ao seu amor, e se essas tarefas não me levarem a me converter e a amar, e se eu achar que sou eu que faço meus próprios esforços, está perdido. Vai se condenar em vez de se salvar. Então, aquilo que eu já disse é a humildade, reconhecer seus limites, reconhecer seus erros, reconhecer suas falhas, reconhecer suas fraquezas, reconhecer que precisa de Deus e dos irmãos. Isso é humildade. É o famoso remédio que eu chamo de simancol. O cara se manca. Eu sei o que eu sou, não vou estar botando banca dizer que eu sou além daquilo que eu sou. Humildade, né? Fazer-se pequeno, esvaziar-se, porque o próprio Cristo, sendo Deus, esvaziou-se para assumir a condição humana, nos ensinando que nós devemos nos esvaziar. Uma pessoa cheia de si não tem espaço para Deus agir. Tem que se esvaziar de suas opiniões, gostos, caprichos, desejos, vontades, tem que se esvaziar, né? Para botar a vontade de Deus no centro, para colocar os irmãos no centro. Não para endeusar o irmão, mas no centro, no sentido de eu conseguir enxergar o outro. E obedecer, porque o principal pecado, o pecado pior é o orgulho. Sabia? É o pior pecado, é o pecado de Satanás. Satanás apartou-se de Deus por orgulho, ele e os seus anjos rebeldes, demônios. Então, obedecer a Deus,
obedecer a orientação equilibrada, saudável, salutar da igreja, sem fanatismo, sem exagero, sem ritualismos, legalismos. Obedecer também para não ser um desleixado na fé que relativiza tudo, né? Colocar cada coisa no seu lugar, tudo na sua justa medida. Obedecer, reconhecendo na obediência o próprio Jesus que obedece à vontade do Pai. Não veio para fazer a sua vontade, não veio para colocar o seu eu no centro, veio para colocar Deus no centro, o Pai no centro. Então, obedecer como uma virtude que nos ajuda a acertar com Deus, como uma virtude que nos ajuda a colaborar com a graça de Deus, que nos ajuda a amadurecer. Então, nós ficamos por aqui. Aqui nós fechamos esse ciclo de formação em que nós estudamos os pecados capitais, as doenças espirituais e apontamos alternativa de tratamento. Claro que o fato de você ter consciência de tudo isso não é que agora automaticamente já vai mudar tudo na sua vida. É uma luta que dura a vida inteira. Eu já conheço as doenças, eu conheço o remédio e eu me coloco em comunhão com Deus para que eu use esse remédio e vá trabalhando as doenças. E vai ser um processo que vai durar a vida inteira. É sempre um combate. É por isso que Jesus fala para orar e vigiar. É sempre um esforço. Nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós vai ser 100% nesse combate, nenhum de nós vai conseguir eliminar 100% as falhas. Sempre contando com a graça de Deus, vamos nos trabalhando, né? E lembrando aquilo que São Paulo sempre diz, às vezes não faço o bem que quero e acabo fazendo o mal que não quero. Então, vamos sempre travar esse combate. Lembrando também São Francisco de Assis, meu pai fundador. Antes de morrer, ele pediu perdão. Um último perdão que ele precisava pedir por causa ainda de uma falha que ele tinha. E já era conhecido como um homem santo. Ele pediu perdão ao irmão burro. Quem é o irmão burro de São Francisco? O corpo. Por que ele pediu perdão para o irmão burro, que é o corpo? Porque ele maltratou demais o corpo com excesso de penitência durante a vida dele. Então, o excesso de penitência era pecado, era um exagero. Ele maltratou demais o corpo e, para entrar no céu, ele precisou ainda, antes de morrer, pedir perdão para o irmão burro, o último arrependimento de Francisco de Assis, que viveu uma vida inteira de conversão, de mudança. Então, não se desespere com seus defeitos, com as suas falhas. Cristo sabe disso. Para isso nós temos os sacramentos, especialmente da confissão. Para isso nós temos a missa, a Eucaristia. Para isso nós temos as orações, a espiritualidade. Para isso nós temos a palavra de Deus. Enfim, né? São armas, meios que Deus coloca à nossa disposição para ir aos poucos, devagar, nos convertendo e nos trabalhando com o auxílio dele. Nada de desespero diante dos pecados capitais. Eles estão aí, eles vão sempre nos tentar e nós vamos sempre ser afetados por eles. Que Deus abençoe, ficamos por aqui e que você possa divulgar essa formação e os outros encontros que também aconteceram antes desse, dentro do canal da Comunidade Paz e Misericórdia, YouTube, e do canal da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Coab, São Luís, né? Então, que Deus abençoe você, que essa formação de alguma maneira ajude você na sua caminhada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até uma próxima.